Bem, o primeiro, Supremo Tribunal Federal, guardião da democracia ou dos próprios interesses? Se o Supremo Tribunal Federal deseja, de fato, ser visto como guardião da democracia, precisa primeiro aprender a respeitar as bases desse regime: transparência, legalidade e liberdade. Ao contrário do que seus ministros parecem acreditar, o STF não é a própria democracia, mas apenas uma peça do tabuleiro institucional. Quando investigações se tornam conspirações ou críticas legítimas são tratadas como ameaça ao Estado de Direito, a Corte se afasta de sua função primordial e se aproxima perigosamente do autoritarismo. O uso de falácias para justificar a repressão à liberdade de expressão e à imprensa não só deslegitima o poder judiciário, como também embota o debate público. O STF não pode continuar operando sob o manto da intocabilidade, acreditando que está acima do escrutínio popular. Se há vazamentos no Executivo ou no Legislativo que expõem ilegalidades, são celebrados com atos de transparência. Por que o Judiciário deveria ser tratado de forma diferente? A democracia não se defende com silêncios ou censura, mas com luz sobre a verdade. Portanto, se o STF realmente deseja proteger o Estado Democrático de Direito, precisa começar a avaliar suas próprias distorções e corrigir o seu rumo, antes que a democracia que pretende proteger seja sufocada pela sua própria retórica vazia. STF não é democracia. Transparência e autocrítica são essenciais para preservar o regime que diz proteger. O Supremo jeitinho, a lei da selva no Supremo Tribunal Federal. Parece que o jeitinho brasileiro alcançou os novos patamares no STF. Agora, disfarçado de tecnicidade jurídica, Alexandre de Moraes, em um movimento digno de um malabarista, conseguiu transformar um inquérito que deveria seguir o rigor da lei em uma mera petição, tudo para manter o controle absoluto das investigações que convenientemente o favorecem. É o melhor dos dois mundos para ele. Investiga quem bem entender, sem prestar contas aos limites do Código do Processo Penal. Essa jogada, além de escancarar o autoritarismo disfarçado de zelo pela justiça, coloca em risco a própria integridade do sistema jurídico, que já caminha sobre o gelo fino da legalidade. A defesa de Eduardo Tagliaferro, ao denunciar essa chincana processual, joga luz sobre o verdadeiro teatro que se desenrola nos bastidores do Supremo. A manipulação descarada das regras para manter o poder intocável. E agora, a grande pergunta que paira no ar. Será que Barroso, como guardião da Constituição, vai corroborar essa farsa ou terá a coragem de pôr um fim a esse espetáculo lamentável? Moraes manipula regras para manter controle de investigações, arriscando a integridade do sistema jurídico. Defendendo a justiça com os olhos vendados e os ouvidos tapados. O que temos aqui é um espetáculo de malabarismo jurídico em nome da justiça. A suposta agressão em Roma, que já deveria ter sido arquivada como um episódio lamentável de mal-entendido, continua a ser empurrada goela abaixo da opinião pública, como se fosse um caso de suma importância. As evidências que apontam para a legítima defesa de Montalbani são claras, mas, curiosamente, essas mesmas evidências parecem invisíveis para aqueles que deveriam zelar pela imparcialidade. Insistir em levar adiante uma acusação que não se sustenta é um desvio perigoso que transforma o sistema de justiça em ferramenta de vingança pessoal. Se as autoridades sabiam da verdade e ainda assim prosseguiram, resta nos questionar: é a justiça que estão defendendo ou é a própria reputação manchada que tentam salvar a todo custo? A verdade, como sempre, é a primeira vítima quando o poder se sente ameaçado. Justiça ou vingança? Quando o poder se sente ameaçado, a verdade é a primeira a ser sacrificada. Mãos santas e as verdades inconvenientes.
Eis que a verdade, sempre escorregadia, finalmente resolveu aparecer. Mas, claro, sem resistência. O tapa na nuca de Alexandre Barcy, cuidadosamente ocultado por cortes estratégicos no vídeo, expõe a seletividade do poder. Quando o filho de um ministro é o agressor, até as imagens precisam de uma edição especial, ao melhor estilo de Hollywood. A descoberta tardia do perito só escancara aquilo que já sabíamos. Há uma regra para os poderosos e outra para os mortais. A manipulação do material e a ocultação de flames não são meros descuidos, são sintomas de um sistema que protege os seus, enquanto finge o guardião da justiça. O tapa não é só na vítima, é na cara de todos nós que ainda acreditamos que a justiça é cega. Afinal, em uma corte onde até a numeração das imagens pode ser duplicada para confundir, o que resta de imparcialidade? Irônico é pensar que o instinto de defesa do empresário agora se mostra mais justificado do que nunca. Seria cômico se não fosse trágico. O tapa na nuca expõe a seletividade do poder e a manipulação vergonhosa da justiça. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de tomar como preâmbulo da minha fala a parte inicial da fala do senador Eduardo Girão de hoje, quando ele fez um resumo dos fatos que estão já apurados com este escândalo relacionado às consequências do inquérito 4781 e os vários filhotes deste inquérito que se apregou como sendo o inquérito do fim do mundo. Ou seja, um inquérito que desconsidera o Estado de Direito e está estabelecido desde março de 2019, debochando do Estado democrático de direito e da democracia que nós almejamos. As consequências agora, a última consequência, a mais escandalosa também, é de que um dos colaboradores do ministro Alexandre Moraes, o senhor Tagliaferro, estaria se sentindo ameaçado porque o inquérito para apurar o suposto vazamento que ensejou o conhecimento desses fatos, isso é mais ou menos como a bênção do Wikileaks. O Wikileaks jamais devia ser considerado um vazamento, e sim uma conquista da democracia do mundo. E estes vazamentos, entre aspas, estes fatos que surgem para conhecimento da opinião pública e do Senado Federal, estes fatos são, a meu ver, uma espécie de estrofe do hino da independência. Está raiando a liberdade, apesar do frio que nós estamos sentindo aqui em Santa Catarina, mas o sol está presente. Pode não estar aquecendo muito, mas está iluminando. Então já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Esses fatos são os raios do sol da liberdade sobre o horizonte do Brasil. Porque eles escancaram para a sociedade, agredindo a todos nós, com o arbítrio e agora com a apuração desse suposto vazamento pelo maior interessado, que é o próprio ministro Alexandre Moraes. Ele se adonou de todos os inquéritos, a partir do 4781, de todos os seus subsidiários, e agora também se considera titular da investigação do assunto que lhe interessa, em que ele é, pelo menos, o principal apontado como responsável pelas irregularidades que estão sendo demonstradas, não estão sendo inventadas, estão sendo apenas apresentadas à sociedade, inclusive pelos seus colaboradores. Então, investigar a cena em que teriam sido cometidos crimes
contravenções, abusos de poder por alguém e ser este alguém o investigador, escancaradamente, isso é o cúmulo. Isso nem Franz Kafka imaginou fazer um romance com este enredo. Isso é surreal. Isso vai virar uma série internacional. O acusado, o suspeito, o possível réu é o investigador. Só que é o investigador daquilo que pode comprometê-lo. Ninguém está aqui fazendo julgamento, mas o principal responsável pelas acusações que derivam desses fatos é o próprio ministro. E ele avocar para si, com o consentimento de todos, inclusive com a nossa passividade aqui, não. Por esta razão, eu quero dizer que esta manifestação do dia 7 de setembro próximo, é uma manifestação que será decisiva para a sociedade brasileira, sem violências, mas dizendo alto lá para a arbitrariedade. E isso certamente será objeto de outros comentários nossos, porque o Senado não vai conseguir fazer olhar de paisagem diante desse escândalo. Muito obrigado, presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.